Olá pessoal, neste vídeo vou dar continuidade ao assunto das teorias das cores. Vamos falar neste vídeo sobre os contrastes das cores. Vou fazer uma leitura e ir analisando o texto com vocês. Os contrastes. Quando dizemos que um quadro é muito colorido, geralmente o que estamos percebendo são muitos contrastes de cor, e não grandes quantidades de cor primárias e secundárias. Então, quando a gente tem a percepção de olhar um quadro, uma pintura, uma imagem, e analisar e perceber que aquele quadro, aquela imagem é muito colorida, o que a gente percebe, na verdade, são grandes contrastes de cores, e não grandes quantidades de cores primárias e secundárias. E o que é o contraste? O contraste de cor é um choque entre duas cores incompatíveis, o que gera uma vibração visual. Quando o choque é muito grande, ou quando ocorrem choques sucessivos, sem intervalo, percebemos uma desarmonia de cor. Então, quando existe um contraste muito forte de uma cor com a outra, isso gera uma vibração visual que pode se tornar uma desarmonia de cor. Agora, no entanto, os contrastes bem controlados dão vida e vibrações harmônicas a um quadro. Então, aí que entra a importância do conhecimento de como usar a cor para poder passar uma harmonia entre elas para o observador. E contraste só ocorre entre cores primárias e secundárias, em graus diferentes de intensidade. Então, as cores terciárias, elas não são contrastantes. Como eu já disse em outro vídeo, são cores neutras e elas não geram essa vibração visual. Mas as cores primárias e secundárias, sim. E existem 4 tipos, basicamente, de contrastes. Tá? Vamos ver aqui. O primeiro é o alto contraste, que é quando se usa uma cor primária e a sua complementar, como aqui no exemplo, vermelho e verde. Quais são as cores complementares? Eu já disse e já expliquei em outro vídeo. Um outro alto contraste é o contraste entre duas cores secundárias. No caso aqui, o exemplo, verde e laranja. Né? É muito simples você conseguir imaginar esse tipo de vibração visual ou contrastes. Né? Basta você imaginar nas vestimentas, como as pessoas se vestem. Então, imaginando uma pessoa vestindo uma calça vermelha e uma camisa verde, vai ser contrastante. A mesma coisa, uma pessoa usando uma calça verde e uma camisa laranja também vai chamar a atenção, porque elas são muito contrastantes. Agora, existe um médio contraste, que é o contraste entre duas cores primárias. Por exemplo, azul e vermelho. Este médio contraste é muito usado por exemplo, em bandeiras nacionais. Você vai perceber azul e vermelho em várias bandeiras, assim como amarelo e vermelho, azul e amarelo, e assim por diante. Né? Então, as cores primárias, elas geram um médio contraste. E um leve contraste é entre uma cor primária e sua secundária, desde que não seja a sua complementar. Então, é uma primária e uma secundária. Então, por exemplo, vermelho e laranja. Né? Então, são cores mais próximas umas das outras, que geram um leve contraste. Mas existe uma exceção, que é o caso do amarelo, que é uma cor primária, e o verde. Então, de acordo com aquela explicação, essas duas cores juntas gerariam um leve contraste, mas elas agem como duas cores primárias. Então, elas são cores que juntas elas geram um médio contraste, como se fossem duas cores primárias. Isso é fácil de entender porque nas cores pigmento, as cores primárias são
amarelo, vermelho e azul. E na cor física, ou seja, na cor luz, as cores primárias são vermelho, azul e verde. Existe algo também que diminui o contraste, que é quando a gente clareia ou escurece uma cor. Por exemplo, você pegar o verde, deixar o verde bem claro, próximo do amarelo, vai ficar um contraste muito menor quando estiver junto com o amarelo, não é verdade? E assim por diante. Pegar, por exemplo, o roxo, misturar bastante branco, vai ficar uma cor violeta bem clarinha, e colocar do lado do amarelo. O contraste entre elas vai ser muito menor do que se fossem as cores puras. Então esta foi a teoria dos contrastes entre as cores. Obrigado.